Boa tarde, meu nome é Luciano, sou estudante de Educação Física, realizo o curso na Faculdade do Universo. Hoje eu vim um pouco falar sobre a Lei Agnello-Piva. É uma matéria referente ao nosso curso, matéria de Psicologia do Esporte e Legislação Esportiva. O grupo nosso vai estar falando um pouco mais sobre essa lei, as curiosidades e os pontos positivos dela. Bom, hoje estou com a Giovana. Boa tarde, Giovana. Boa tarde. Bom, Giovana, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco mais de você e desse essa base mesmo que é a Lei Agnello-Piva. Tá ok, Luciano. Eu vou apresentar aqui um pouquinho, só para mostrar aqui. Vocês estão vendo? Estamos sim. Ok, beleza. Bom, meu nome é Giovana, eu sou profissional de Educação Física, eu formei na UFO, Federal de Uberlândia, e sou mestre em Ciências do Esporte também, pela UFMG. Durante o meu mestrado que eu tive o prazer de estudar com a professora de vocês, né, a professora Nádia, enquanto eu estava fazendo mestrado, ela estava fazendo doutorado. Um abraço. E eu atuo na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, na chamada CEDESE, né, especificamente na Subsecretaria de Esportes. Então, é uma secretaria que tem 5 subsecretarias diferentes, uma delas a SUBESP. E eu sou analista de políticas públicas esportivas, né, desde 2019, então tem 2 anos que eu estou trabalhando lá na SUBESP, e eu trabalho no setor da Superintendência de Programas Esportivos, né, são 2 superintendências de leis de incentivo e de programas esportivos, e eu trabalho na Superintendência de Programas Esportivos na Diretoria de Incentivo ao Desporto Educacional, então políticas públicas mais focadas no desenvolvimento de crianças e adolescentes, principalmente os Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENE, e o Núcleo Esportivo Geração Esporte. E eu trouxe aqui mais ou menos um recorte da lei, né, que eu acho que eu sei que, né, quem não tem muita leitura de legislação, quando vê uma lei assim, fica um pouquinho, nossa, que tanto de informação, que coisa chata, é normal, mas depois que você aprende a interpretar, entende mais ou menos o que é, você vê que é muito importante e, assim, a lei da PIVA tem informações muito importantes para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Então, trouxe aqui mais ou menos os 4 pontos principais, né, que ela avança no sentido da Lei Pelé, ela complementa a Lei Pelé. Então, o primeiro ponto é que essa lei, ela regulamenta a porcentagem de recursos que será repassado para os órgãos nacionais, e isso está bem estabelecido na lei, né? Que 2% de arrecadação de loterias federais são repassados para o COB e para o CPB. Então, o que acontece? Ao longo do ano, tudo que é arrecadado na compra de bilhetes da Loteria Federal, esse dinheiro é recurso público, é orçamento público. E o montante que é arrecadado dessa loteria no final do ano, uma parte do valor, né, é o bilhete premiado, ele passa para a pessoa que acertou os números, e o restante do valor é recurso público que tem que ser direcionado para as políticas públicas. Então, essa lei, ela regulamenta que 2% desse valor que é arrecadado na loteria, ele tem que ser direcionado com 85% para o COB e 15% para o CPB. Então, primeira coisa importante dessa lei. Segundo ponto é de que forma que deve acontecer esse repasse, né? Porque na administração pública existem vários instrumentos, várias formas de você formalizar uma parceria, e uma delas é a celebração de um convênio. O convênio, ele é um instrumento administrativo que um contrato, né? Acho que o termo mais simples de ser definido seria um contrato entre as entidades. E aí o que acontece? O Ministério da Cidadania, atual órgão gestor do esporte a nível nacional, através da Secretaria Especial de Esporte, eles fazem um repasse desse recurso, desses 2% para os 2 comitês, né? E assim, um ponto-chave do convênio é que tem que ter uma conta específica, né? Então, uma conta para fins do convênio 2% das loterias, Lei Agnello-Piva. Então, existe essa conta específica que é recebido o recurso, e o COB e o CPB, eles utilizam esse recurso para suas atividades, e também eles disponibilizam uma parte do recurso para as confederações filiadas. Então, a Confederação Brasileira de Voleibol, filiada ao COB, recebe um repasse através da Lei Agnello-Piva.
terceiro ponto da lei é que ela fala um pouquinho onde o recurso deve ser aplicado. Então, não é simplesmente toma esse valor, esse recurso, e vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não. Isso está bem estabelecido na lei. Então, o foco é 10% desse orçamento é para o desenvolvimento do desporto escolar e 5% para o desporto universitário. E isso nas duas vertentes, né? Esportes olímpicos e esportes paralímpicos, COB e CPB. E esses 10% do desporto escolar, o COB, ele praticamente passa esse recurso para o desenvolvimento dos Jogos da Juventude, né? Hoje denominados Jogos da Juventude, que é a competição, né, de todos os estados com as equipes campeãs dos seus estados, equipes escolares. E esses 5% do desporto universitário, né, acho que o pessoal já sabe que são as Olimpíadas Universitárias, que é organizada pelo COB também. Então, pega as principais equipes dos estados e faz a competição a nível nacional. E além desse recurso, existem essas 6 ações, né? O restante do recurso tem que ser dividido para ter orçamento para essas 6 ações. Programas e projetos de fomento, né? Não sei, curso, festivais, torneios de diferentes modalidades, né? Principalmente as confederações fazem isso. Manutenção do desporto, que também entraria manutenção da entidade, as contas, da manutenção da própria entidade, do COB, das confederações. Formação de RH, né? Então, capacitações promovidas, CPB, por exemplo, faz alguns cursos de capacitação de classificadores funcionais, é um ponto forte deles. Preparação técnica, né? Infraestrutura e remuneração, então, contratação de psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos, equipamentos específicos, materiais diferenciados, manutenção e locomoção de atletas, né? Então, uma parte desse recurso chega até os atletas através do salário, né? Uma parte é referente à Agnello Piva, e locomoção de atletas também. Então, um atleta da Confederação Brasileira de Futebol, né, que é afiliada ao COB, quando ela vai para outro país, tem uma competição no México, então as passagens também são pagas através desse recurso. E organização e participação em eventos seria execução de eventos esportivos, principalmente os Jogos Olímpicos que aconteceu no Rio de Janeiro, grande parte do recurso foi através da Lei Agnello Piva. E, por fim, um último ponto que essa lei regulamenta é referente à fiscalização desse recurso. Então, como eu falei, ela é muito bem clara, muito bem estabelecida, qual a quantidade de recurso, como que esse recurso deve ser entregue e repassado, né? Onde que ele deve ser aplicado e, no final das contas, o órgão fiscalizador, que é o Tribunal de Contas da União. Então, tudo isso, todas as confederações e o próprio Comitê Olímpico e Paralímpico, eles têm que ter uma memória de cálculo, né? Uma planilha com prestação de contas, para indicar que todo esse valor foi utilizado para esse fim. Então, isso é tudo muito bem, tem que ter uma justificativa, né? Isso é importante porque, a partir dessa fiscalização, é possível ter uma transparência da utilização desse recurso. Então, não é simplesmente vou gastar tudo com organização de evento. O Tribunal de Contas da União, vendo que esse recurso não foi remanejado para todas as ações, o Tribunal de Contas ele pode pedir uma justificativa, né? Pode pedir uma justificativa para entender o porquê que não foi utilizado todas as ações. Então, outro ponto aí de avanço dessa lei. E assim, esse é o meu entendimento, eu tentei deixar de uma forma mais simples, mais clara, espero que eu tenha conseguido, né? Não, com certeza. Foi bem claro, repassou todas as informações certinho. Não, então, certo. Joana, uma pequena observação, mais uma curiosidade. Esse valor de 2% sempre foi o mesmo? Ou teve algum aumento? Sempre foi repassado esse 2% do valor? Então, desde quando foi publicada essa lei, né, não teve nenhuma alteração, né? Porque o que pode alterar uma formação de uma lei é uma nova lei. Até então não teve nenhuma publicação de uma lei referente ao valor. Mas o que altera é a proporção. Então, o COB e o CPB não tem uma informação exata todo ano de qual que é o recurso que eles vão receber. Então, isso tudo depende do valor arrecadado. É 2% do valor arrecadado ao longo do ano da Loteria Federal. Então, pode ser que um ano tenha menos recurso, um ano tenha muito mais, né? Então, isso aí vai ser determinante no recurso que eles vão receber. Ah, certo. Não, sem problema. Bom, Giovana, eu vou te fazer algumas perguntas. Creio que algumas já foram até meio respondidas e tudo mais. Vou dar uma ênfase a mais aqui pra gente. Uhum. A primeira pergunta, qual a importância da Lei Piva? Bom,
assim, realmente, acho que eu falei um pouquinho disso, É, mas acho que além de fomentar o desenvolvimento do esporte brasileiro, né, de uma forma mais estruturada, mais organizada, que isso até então não tinha, a Lei Pelé, apesar de ser a referência, isso não tinha antes estabelecido, né, então a Lei Piva é importante nesse sentido, nesse avanço da organização do esporte, do recurso, essa transparência. Eu acho que o principal, em termos de administração pública, né, numa visão de gestor, é essa transparência em relação ao direcionamento do recurso. Isso permite um melhor controle social, né? Então, quem quiser, eu quero saber se o recurso da Lei Piva foi utilizado de maneira adequada. Isso qualquer cidadão, né, obrigatoriamente, isso é um princípio da administração pública, que é a transparência, você tem essas informações nos sites das entidades, eles têm que disponibilizar isso. Então, isso foi um grande avanço, para mim, é uma das coisas mais importantes da lei. com certeza. Bom, segunda pergunta aqui, Giovana. Qual o impacto positivo e negativo que a Piva causou no esporte olímpico? Então, eu vou falar, acho que eu vou falar somente do impacto positivo. Eu não consigo enxergar um impacto negativo dessa lei, mas em relação ao impacto positivo, teve um aumento, né, claramente um aumento no investimento em esportes, visando a preparação de atletas olímpicos e paralímpicos, e participação nas competições, né, em diversas competições, aquisição de materiais através do recurso da Lei Piva, contratação de pessoas mais especializadas. Isso teve uma consequência, isso sim, isso já foi até estudo, né, artigos científicos já foram publicados nesse sentido, de mostrar que desde 2001 aconteceu um aumento expressivo na conquista de medalhas olímpicas, mas principalmente paralímpicas. Então, esse recurso foi muito utilizado pelos comitês para ter esse retorno, né, para ter esse impacto, principalmente em termos do esporte de alto rendimento. Igual você me informou, né? Ele teve essa organização que ele fez, é tudo claro para o cidadão poder saber o que está acontecendo. Tem esse investimento tanto nos comitês como atletas. Realmente só ponto positivo mesmo. Sim. Bom, terceira pergunta. Como é feita a aplicação dos recursos arrecadados? Gosto de dar um pouco mais de informação disso, só deixar mais uma ênfase assim para a gente. Uhum. Tá, sintetizando, como que o recurso é aplicado de que forma? Primeiro, celebra um convênio, né, um contrato do Ministério da Cidadania com os comitês, que eles utilizam uma parte do recurso para as atividades internas, né, e uma outra parte eles fazem um repasse do recurso para as confederações, da mesma forma. Como tem que ter uma prestação de contas no final, tem que estar muito claro. Então, tem que ser uma conta específica. Tanto das confederações quanto dos comitês, eles têm uma conta específica para receber esse recurso e aplicam, né, da forma que está estabelecida na lei, naquelas 6 ações e no desporto escolar e universitário. Certo. Bom, última pergunta aqui, selecionada no nosso grupo. Sabemos que o valor arrecadado é distribuído aos comitês olímpicos e paralímpicos. Esse valor também é fornecido aos atletas? Sim, uma das ações, né, que estão estabelecidas na lei é a manutenção e locomoção dos atletas. Então, esse recurso chega até os atletas, mas não é somente disso que os atletas vivem, né? Claro que existem outros auxílios governamentais, como, por exemplo, o Bolsa Atleta, né? Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, isso tem auxílio do governo, que é outra lei que rege toda a estruturação do Bolsa Atleta, mas chega uma parte através da Lei Piva, uma parte do recurso através do Bolsa Atleta, né, de acordo com a expressividade dos resultados dos atletas selecionados, né, que se cadastram para receber esse auxílio do governo, mas principalmente, né, hoje em dia a gente vê que grande parte do recurso é através de patrocínios externos, né, mas existe esse valor, ele chega até os atletas sim, o valor da Lei Piva, existe a manutenção e locomoção dos atletas. Tá ok. Bom, finalizada aqui a entrevista, Giovana, agradeço pela sua presença. Tá separando um pouquinho de tempo aqui pra gente, tá explicando um pouco mais sobre essa entrevista. Agradeço também, em torno ao grupo nosso mesmo, esse agradecimento pra gente. Devido à pandemia, não tá tendo poder fazer esse contato, mas especificou aqui pra gente certinho, deixou bem claro como é a Lei Piva, a Agnello Piva, como tem esse funcionamento, o investimento, onde é aplicado, é bem claro ao cidadão para saber onde que é aplicado, igual você informou, só pontos positivos para acrescentando. Mas agradeço pela presença, muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que é importante, assim, a disciplina, às vezes as pessoas acham que por legislação, lei, fica um pouco
sem paciência, né, de estudar, de perdido entender. um pouco, muito artigo depois assim, agregando uma Isso, outra, realmente. mas assim, acho que é sensacional a iniciativa também de entrevistar pessoas que lidam diretamente com a lei. Eu acho que deixa um pouquinho mais mastigada o conteúdo, né? Fica um pouco mais claro como que isso é aplicado, né? Porque quando a gente lê em relação às leis, assim, a gente fala, nossa, isso é uma coisa tão fora da minha realidade, mas acontece, né? A lei é colocada em prática no Estado, a gente tem uma gestão muito, muito boa, muito bacana. E acho que é isso, espero ter tranquilizado aí vocês, ter Não, com esclarecido um certeza, deixou bem claro. pouco a Eu lei. acredito que todo mundo que vai assistir a entrevista tenha esclarecido mais um pouco sobre a lei. Então tá ok. Muito obrigado, agradeço Por pela nada. presença, Ivan. Obrigadão.